Uma vitória que demonstra que a luta compensa e que não há inevitabilidades. Que demonstra que quando os trabalhadores se organizam e intervêm, é possível travar medidas injustas e defender direitos conquistados com décadas de luta. É uma etapa muito importante e que, como sabemos, não acaba com a necessidade de continuarmos com a luta, mas que nos dá ainda mais ânimo e força para a batalha que travamos, camaradas. Isso dá. Porque sabemos que os problemas que afetam os trabalhadores continuam presentes. Porque sabemos que milhões de trabalhadores vivem com salários insuficientes, que não acompanham a riqueza produzida por eles e que não servem para fazer face ao aumento do custo de vida. Porque continuamos a assistir ao aumento das rendas e do custo da habitação, ao encarecimento dos bens essenciais e à degradação do poder de compra de quem trabalha. Porque não é aceitável que milhões de pessoas trabalhem todos os dias e continuem a enfrentar dificuldades para pagar a casa, alimentar a família ou assegurar uma vida digna, ao mesmo tempo que continuam a aumentar os lucros e a acumulação de riqueza daqueles que nos exploram. Derrotámos o pacote laboral, mas os trabalhadores e os serviços públicos continuam sob ataque. Foi efetivamente a nossa luta que levou à sua derrota. Derrota que significa que os jovens trabalhadores não tenham mais de enfrentar mais precariedade. Significa que os trabalhadores possam ser reintegrados no local de trabalho sempre que ganhem um processo em tribunal por serem injustamente despedidos. Significa que o horário flexível continua a ser aplicado às mulheres, mães trabalhadoras e aos pais também que tratem de menores. Vitória da luta que representa também a vitória da Constituição da República Portuguesa. Mas esta vitória não nos adormece, não nos acomoda e não nos distrai. A queda do pacote laboral fecha um ciclo de resistência, mas outro continua mais exigente, mais profundo, mais decisivo para o futuro de quem trabalha. Foram meses de mobilização, de esclarecimento e de luta. Foram milhares os contactos com trabalhadores, plenários, ações de rua, greves setoriais, uma grande manifestação de jovens trabalhadores e 2 greves gerais que marcam este processo. Foram também as fortes demonstrações de rejeição junto à Assembleia da República que mostraram de forma inequívoca que os jovens trabalhadores não estavam dispostos a aceitar mais exploração e mais precariedade. O que fizeram os reformados, que não fazendo greve lutaram imensamente ao lado dos trabalhadores, mobilizando para as lutas com carros de som, distribuição de documentos à porta de empresas, em terminais de transportes públicos e acompanhando dirigentes sindicais em parques empresariais e outros. Foram centenas e centenas de contactos, plenários, ações de denúncia à porta dos locais de trabalho ao longo destes meses, em pleno ataque patronal que já assumia que o pacote estava aprovado e em funcionamento, a tentar limitar a nossa intervenção, as reuniões de trabalhadores, a atacar os trabalhadores sindicalizados, os direitos de paternidade e os direitos coletivos, muitos no comércio, nomeadamente nas empresas de distribuição. Estamos aqui a valorizar os recentes resultados da luta que tivemos e creio que é importante que o façamos numa dinâmica de criarmos confiança em todos os quadros sindicais e nos trabalhadores, que quando lutamos, mesmo nas piores circunstâncias, é possível obter resultados. E nesta luta contra o pacote laboral, de facto, derrotamos numa correlação de forças muito desfavorável, derrotamos uma ofensiva das maiores brutais ofensivas com que os trabalhadores foram confrontados nos últimos anos. Creio que foi uma luta construída a pulso, construída palmo a palmo a partir dos dirigentes, delegados, ativistas sindicais que nos locais de trabalho esclareceram, mobilizaram, ampliaram a unidade na ação, que levou a que a CGTP se assumisse como a organização a dirigir a luta e a mobilizar os trabalhadores e se assumisse e se demonstrasse que esta organização está consequentemente ao lado de quem trabalha contra as ofensivas que o Governo paulatinamente vai procurando desencadear contra quem trabalha. Nesse sentido, creio que é importante que festejemos
mas termos a noção que ganhámos uma batalha, não ganhámos a guerra, porque o Governo não abdicou dos seus objetivos de manter baixos salários, ampliar a precariedade, atacar a contratação coletiva e também não abdicou dos seus planos relativamente a transformar os serviços públicos em negócios ao serviço dos grandes grupos económicos e financeiros. O capital tem uma vasta equipa de gente que se entrega de corpo e alma em destruir o país, o aparelho produtivo e a fazer a vida num inferno a quem trabalha, aqueles que fazem este país andar para a frente todos os dias. Milhares de trabalhadores fartam-se de trabalhar e vivem na pobreza. E foi com a Comissão Executiva do Capital, o Governo PSD-CDS, e repito, com o apoio do Grupo do Lamaçal e a Iniciativa Liberal, que quiseram fazer o que quiseram fazer com o pacote laboral, tornar a vida de quem trabalha num verdadeiro inferno ainda maior do que aquele que vivem hoje. Pacote laboral que iria transformar o mercado de trabalho numa selva, desde o despedimento aos contratos a prazo, aos horários de trabalho, ou seja, intensificar a exploração e engordar ainda mais os pornográficos lucros do patronato e das multinacionais. Hoje é o dia de expressarmos aquilo que vai também dentro de nós. Expressarmos aquilo que foi 11 meses de luta, expressarmos aquilo que foi uma grande conquista, expressarmos aquilo que foi uma grande vitória, mas também saímos daqui cientes de que a luta continua, camaradas. Temos muito trabalho para fazer. Temos que mobilizar os trabalhadores em cada empresa, em cada local de trabalho, pelo aumento dos salários, para combater a regulação dos horários, para combater a precariedade, para perspectivar uma vida diferente daquela que nos querem colocar hoje. E por isso, camaradas, hoje, perante dirigentes, delegados, ativistas sindicais, perante trabalhadores sindicais que temos aqui, perante reformados que temos aqui, uma palavra é certa. Camaradas, a luta continua. Viva a CGTP Intersindical Nacional! Viva a luta dos trabalhadores! Camaradas, a luta continua!